Olá pessoal, professor Luiz Rezende, começando a trabalhar mais um importante teórico do pensamento humano. Eu trabalhei anteriormente com você a abordagem das relações humanas. Eu trabalhei a abordagem de Alton Meio. E ficou uma lacuna, ficou uma janela, ficou uma pergunta a ser respondida. E essa pergunta quem responde é um outro teórico. Quem responde é um outro teórico do pensamento e do comportamento humano. E você vai perceber que os órgãos públicos e as empresas privadas adotaram demais esse teórico que eu vou trabalhar agora. Entenderam o que ele quis dizer, entenderam o que o funcionário precisa na organização e eu diria que, na verdade, eu não conheço nenhuma empresa privada ou órgão público que não siga literalmente o teórico que eu vou trabalhar agora. E, na verdade, eu vou trabalhar com você a hierarquia das necessidades. A hierarquia das necessidades também é chamada de pirâmide das necessidades. A hierarquia das necessidades é o nome oficial, é o nome formal. Mas eu já vi muito em prova VUNESP, FCC, a SEBRASP, CESP, SEBRASP, utiliza o termo hierarquia das necessidades. Mas eu já vi a VUNESP, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, utilizando o termo pirâmide das necessidades. E existe um teórico, que é um teórico do comportamento psicossocial do ser humano dentro da organização, chamado Maslow. Vamos entender aonde Maslow se encaixa e por que a pirâmide, que eu já trabalhei em outros momentos, agora eu vou aprofundar, é tão importante. Vem comigo. Bom, vamos trabalhar aqui o homem ser um ser econômico e o homem ser um ser social. Você, no trabalho, é um ser econômico ou um ser social? Se a empresa, se o órgão público te encara como um ser econômico, você trabalha desmotivado. Agora, se a empresa te encara, se a empresa te entende como um ser social, você trabalha felizão, você trabalha animado, você trabalha empolgado. Então, quem entendia o ser humano como um ser econômico são os teóricos lá do início do século passado, os grandes teóricos da administração clássica. Henri Fayol, da teoria clássica, Frederick Taylor, da teoria científica, e esses dois juntos formam a escola clássica, e inclusive o grande Max Weber, que é o pai da teoria da burocracia. Então, para esses três aqui, paga o salário e já era. Paga o salário e esteja feliz. Paga o salário, meu irmão, e o funcionário já tem o que ele queria. Bom, na verdade isso não é verdade, né? Não adianta só pagar salário. No Brasil, no início dos anos 80, nós tivemos um caso clássico da greve dos metalúrgicos do ABC. Metalúrgico, eu sou de São Paulo, eu moro pertinho do ABC, eu moro no Ipiranga, sempre morei. Então, o Ipiranga, para quem não conhece São Paulo, fica na divisa com São Caetano e São Bernardo. O ABC foi o grande polo da indústria automobilística nos anos 80. E metalúrgico do ABC tinha um puta salário. Só pedia pizza de pepperoni, que é mais cara. E os caras ganhavam muito bem, só que eles fizeram greve por outras questões. Plano de carreira, valorização, direitos. Então, na verdade, o órgão público começa a entender que se ele não tratar o ser humano como um ser social, ele vai perder profissionais para a iniciativa privada. O serviço público me perdeu para a iniciativa privada. Lá em 2017 eu era gestor educacional e por várias razões eu resolvi exonerar a pedido, né, óbvio, porque é exoneração, não é demissão a bem do serviço público, você estuda direito administrativo, por questões pessoais, para ser empreendedor, inclusive para ter meus projetos no Alphacom. Então, quem entende o ser humano como um ser social?
é Elton Meio, da teoria das relações humanas. Só que, na verdade, tem um buraco, tem uma lacuna. E essa lacuna vai ser preenchida pelo teórico que eu vou trabalhar com você nesse momento. E qual que é essa lacuna? Qual que é esse buraco? Veja só. O que Elton Meio e a teoria das relações humanas ensinou às empresas privadas e os órgãos públicos? Que não adianta só pagar salário, que não adianta só dar grana. O funcionário ele tem outras necessidades, o funcionário ele tem outras demandas. Aí a empresa falou, você tem razão, meus funcionários ganham muito bem e estão infelizes. Meus funcionários eles ganham muita grana e não estão felizes. Por exemplo, o Adriano, imperador, que jogou no Flamengo, jogou pouco tempo no Corinthians, né, que foi o melhor momento da vida dele, jogou na Inter de Milão, um grande jogador. O Adriano perdeu o pai, e quando ele perdeu o pai, ele se desestruturou. E ele não tinha mais prazer jogando bola, ele tinha prazer com os amigos, na festa, uma foto com fuzil, enfim. Mas o Adriano, ele é um caso clássico de um cara que ganhava muito bem, de um cara que ganhava muita grana, mas estava infeliz. E aí isso é comum no futebol e é comum nos grandes empresários, porque você tem outras necessidades. Aí as empresas falaram, beleza, entendemos. Entendemos que o ser humano tem outras necessidades, Elton Meio. Ou teóricos das relações humanas, vocês me convenceram. E a pergunta é, quais as necessidades sociais? Aí o Elton Meio falou, aí já não é comigo, meu irmão. Aí já está falando outra coisa. E é por isso que para responder essa pergunta, que nós chegamos até a hierarquia das necessidades. É exatamente isso. Então, duas coisas muito básicas, duas coisas muito pontuais para eu começar a detalhar algo que cai muito em prova de carreiras administrativas, carreiras tribunais, que é a hierarquia. O que é a hierarquia da necessidade? Em primeiro lugar, todo ser humano no trabalho tem necessidades que são básicas. Necessidades que fazem parte da minha vida, necessidades que fazem parte da minha sobrevivência, necessidades que fazem parte do simples fato de eu ser um ser humano dentro da empresa. E existem necessidades avançadas. Necessidades avançadas. Só para a gente poder entender, só para a gente poder contextualizar, daqui a pouquinho eu vou apresentar a pirâmide da hierarquia. São duas necessidades básicas e 3 necessidades avançadas. Lembre sempre que é uma hierarquia. Lembre sempre que em qualquer hierarquia, o de baixo depende do de cima e o de cima depende do de baixo. Se eu não tenho a mais básica, eu nunca vou chegar nas avançadas. Se as necessidades básicas não estiverem supridas, não estiverem atendidas, eu nunca chego até as avançadas. Mas uma coisa importante que tem a ver com outro teórico que depois eu vou trabalhar. Para o Maslow, que é o cara que criou essa hierarquia, tudo motiva. Então, todas as necessidades, sejam elas básicas ou sejam elas avançadas, são elementos motivacionais. Deu para entender? Ó, esse mapinha aqui salva vidas, hein? Abordagem do ser humano como um ser econômico, só quer grana. Abordagem do ser humano como um ser social. E aí existe uma lacuna. Quais as necessidades sociais? Quem responde é Maslow, na hierarquia das necessidades. E existem 2 básicas, 3 avançadas, mas para o Maslow, para esse teórico, tudo é motivador. Tudo motiva. E como os órgãos públicos atendem isso hoje em dia? Você vai prestar concurso e nos seus direitos, na 8.112, né, no Estatuto do Servidor Público Federal, que você estuda no direito administrativo,
está Maslow lá. Quando você tem um contrato de trabalho, está Maslow lá. Quando eu venho todo dia trabalhar no AlphaCom, tem Maslow lá. Então vamos para a pirâmide que atende à hierarquia. Pirâmide das necessidades. No mundo do trabalho, né? Eu tenho necessidade de ter um Play 5. Tá bom, mas não é uma necessidade de trabalho. Nas necessidades no trabalho. E quem desenvolveu essa pirâmide é Maslow. Como qualquer pirâmide, se eu não atendo às necessidades mais básicas, eu nunca vou cumprir as necessidades mais avançadas. É assim que funciona qualquer pirâmide. Mais ou menos essa pirâmide, mas tudo bem. Então, são 5 necessidades. Só que das 5 necessidades, como eu pontuei para você, 2 delas, as 2 primeiras necessidades, são as necessidades básicas. E as 3 de cima são necessidades avançadas. Se eu não tenho supridas as necessidades básicas, eu nunca tenho supridas as necessidades avançadas. Então, existe uma hierarquia das necessidades. E essa hierarquia das necessidades, ela tem uma relação que vai de baixo para cima. Então, essa é a necessidade de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Então, a pirâmide ela tem uma hierarquia invertida. Então, vamos começar a trabalhar as tais necessidades, que eu já pontuei em outras aulas, mas aqui eu vou aprofundar. E o mais importante é entender exatamente como que as atuais organizações trabalham com isso. Começando pelas necessidades mais básicas, que são as fisiológicas. Primeiro eu vou dizer o que é, porque é assim que cai em prova, né? Estamos aqui para isso. Primeiro eu vou dizer o que é, e depois eu vou dizer como que a empresa atende. A empresa pública e a empresa privada. Então, quais as necessidades fisiológicas? O que é fisiologia? A fisiologia é tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. É tudo que eu preciso para respirar. É tudo aquilo que eu preciso para acordar todo dia de manhã. Então, as necessidades fisiológicas são... Eu vou pontuar e depois eu vou dizer como que a empresa atende. É eu me alimentar. É eu ter saúde. É eu ter no mínimo 3 refeições por dia. É eu ter um acompanhamento da minha saúde psiquiátrica, mental e física. É eu respirar. É eu poder ir no banheiro. É eu poder ter um local de alimentação. Eu poder, por exemplo, o sexo. As empresas não, tipo, vamos criar o Tinder da empresa. Vamos ter a hora do sexo. É óbvio que o sexo é uma questão fisiológica, mas é de cunho pessoal, não da organização. Então, como que a organização ela atende a questões fisiológicas? Como que a organização atende a necessidades de alimentação? Ah, não, paga o salário, o problema é dele, não é assim. Era assim no início do século passado, mas agora não. Então, as necessidades fisiológicas são atendidas pela organização por auxílio à alimentação, ou vale-refeição, né, no caso da empresa privada, por horário de almoço, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde é uma necessidade fisiológica. E vários órgãos públicos têm plano de saúde, várias empresas têm plano de saúde, têm convênio. Ou a rede pública. Eu moro perto do Hospital do Servidor Público Estadual. Ah, mas não é bom, é bom. Aí já é outra conversa. Planos de saúde. E por aí vai. Por exemplo, como funcionava o meu estatuto? Como funcionava a minha regra de servidor?
Regra estatutária, na gestão educacional que eu trabalhei durante muito tempo. Se eu for almoçar no local de trabalho, porque tem uma copa, e a copa também é fisiológica, se eu for almoçar no local de trabalho, eu posso fazer de meia hora a 1 hora de almoço. Se eu for almoçar fora do local de trabalho, eu faço de 1 hora a 2 horas de almoço a critério do servidor. Então, se você fizer 2 horas de almoço, você vai sair mais tarde, porque você tem que cumprir sua jornada diária. Eu trabalhava com jornada de 40 horas semanais. Então, eu almoçava meia horinha lá na copa, né? Eu pedia comida, ou levava comida para vazar. Então, essa questão é uma questão fisiológica. Então, tudo que tem a ver com respirar, ter saúde, me alimentar, são questões fisiológicas, perfeito? Por exemplo, se a gente for entrar nos direitos trabalhistas, tem um monte de direito trabalhista que foi conceitualizado lá na era Vargas, lá para o JK, que também alterou algumas coisas na CLT, que são fisiológicas. Por exemplo, licença maternidade, por exemplo, acidente de trabalho, licença por dependência química, né? Depois foi caracterizado, licença médica, tudo isso. Olha como as organizações públicas e privadas pensam na questão fisiológica, pensam na fisiologia, pirâmide das necessidades, hierarquia das necessidades. Eu preciso me alimentar, eu preciso ter saúde. É a primeira necessidade. Eu já me alimento, eu já tenho saúde, eu já respiro, eu já faço no mínimo 3 refeições diárias. Já estou pronto para hierarquizar a segunda necessidade, que é a necessidade de segurança. Deixa eu falar uma coisa importante para você. A palavra segurança no serviço público, ela está muito vinculada à segurança pública, ainda mais quando nós temos concurso, né, de PF, PRF, PCDF, DPEM, PCs, PMs no Brasil inteiro. Mas, na verdade, quando se trata de teorias administrativas, quando você encontra a palavra segurança, na verdade, a segurança é vinculada à estrutura. Por exemplo, salário. Salário é uma questão de estrutura. Segurança é tudo que você precisa para estruturar a sua vida, para estruturar a sua condição de sobrevivência. Então, o salário todo mês é um elemento de segurança. Te dá segurança para planejar. Te dá segurança para comprar um apartamento financiado em 30 anos. Te dá segurança para comprar um Corsinha em 12 vezes. A segurança para montar a sua vida. Então o salário é um elemento de segunda grandeza. É uma hierarquia de segunda grandeza. E além de salário, moradia. Moradia. Por exemplo, teve uma prova de um TRF, não lembro se era TRF 3 ou 4, que falava sobre transporte, auxílio gasolina, auxílio condução, né, que auxílio transporte. Quando eu era servidor público, eu recebia tudo isso. Eu recebia auxílio alimentação em pecúnio, eu recebia auxílio transporte em pecúnio, na verdade o meu era auxílio combustível, tudo em pecúnio. Então, o salário, a moradia, o auxílio transporte, tudo isso é questões de segurança. Teve uma prova de um TRF, não lembro qual, 3 ou 4, que falava que auxílio transporte é questão fisiológica. E estava errado. Na verdade, o auxílio transporte é uma questão estrutural, de segurança. Como que a empresa, como que o órgão público atende questões de segurança? Pagando o salário todo mês. Em Brasília, eu tenho 2 amigas que moram nos apartamentos funcionais de Brasília. Então, são apartamentos enormes, que são muito próximos de um parque do servidor público lindo, maravilhoso que existe em Brasília. E por que os ministérios têm moradia? Então, muita prefeitura, muito governo estadual, inclusive em alguns momentos até o governo federal,
como, por exemplo, no Plano Piloto de Brasília, previa moradia para servidores públicos, já que os servidores públicos de Brasília, eles, via de regra, vêm de outros lugares, né? Então, tudo isso é segurança, estrutura, e o serviço público também oferece isso. Bom, quais as necessidades de terceira grandeza? Lembre que existe uma hierarquia. Se eu não tenho... Então, fisiologia e segurança são necessidades básicas, são necessidades estruturais, são necessidades que eu tenho como alicerce. Se eu não tiver me alimentado, saúde, eu nunca vou ter salário. Um cara que não se alimenta não consegue procurar emprego. Um cara que não tem saúde não consegue ter salário todo mês. Então, primeiro eu tenho a questão fisiológica, depois a de segurança, como necessidades básicas. Aí já estou pronto para necessidades avançadas. Já estou pronto para necessidades mais nobres. E quais as necessidades mais avançadas? O Maslow, toda a obra dele originalmente está em inglês, né? Então ele chama a necessidade intermediária, a necessidade de terceira hierarquia, de amor. O problema é que na língua portuguesa, amor tem muito a ver com a relação interpessoal, tem muito a ver com relacionamento afetivo, de romance. E não é isso a ideia é outra. A ideia então é como cair na prova e como que se traduz. Necessidades de relacionamento. Relacionamento. Vamos entender que desgraça que é essa? Vamos entender que eu tenho que transar com a pessoa que trabalha comigo? Não é isso. É muito comum a pessoa passar mais tempo em casa mais tempo no trabalho do que em casa. É muito comum. É muito comum você ter uma jornada de trabalho tão extensa, você ter uma jornada de trabalho tão pesada, que você convive mais com um colega de trabalho do que com seu filho, do que com seus pais, do que com sua família. E essa ausência da família não pode ser substituída. Essa ausência da relação afetiva familiar, que você não tem enquanto você está trabalhando, não tem como você substituir, mas tem como você compensar. Então, a necessidade de relacionamento é uma necessidade de relacionamento interpessoal, que eu crio vários ritos de integração para poder suprir. Rezendão, entendi que o órgão público, ele dá auxílio alimentação, tem horário de almoço e auxílio saúde. Já entendi que o órgão público ele paga salário, ele, em vários casos, tem moradia e dá auxílio transporte. Mas como que o órgão público, ou como que a empresa privada, compensam essa necessidade de relacionamento? Com ritos de integração. E quais são os ritos de integração? Festa de fim de ano, amigo secreto, aniversariante do mês, happy hour e por aí vai. Ah, mas eu não gosto da festa de fim de ano da minha empresa. É um saco. Aí é um desvio no rito. Aí é um rito que não dá muito certo. Mas quando a empresa tem... Toda empresa tem algum nível de confraternização. Toda empresa. O Alfa tem festa de fim de ano, tem planejamento dos professores, tem aniversariante do mês, tem uma série de eventos para você integrar. E o serviço público também. Então, por que você tem a necessidade hierárquica nas necessidades avançadas de relacionamento? Para compensar parte do que você não tem não estando no seu convívio familiar. Então, subindo a hierarquia, se você já tem fisiologia garantida, se você já tem segurança garantida, que são as duas necessidades básicas, você já está pronto para ir para as avançadas. Você está pronto para ir para as mais nobres, que é o relacionamento. Você já teve bons relacionamentos no seu trabalho? Por exemplo, eu tenho um ótimo relacionamento com a pessoa que está me filmando aqui, com a pessoa que está fazendo a filmagem. Que bom, né? Imagina você chegar num lugar que você não vai com a cara da pessoa. Imagina você chegar num lugar que a pessoa, não olha para sua cara. E isso é muito comum. É muito comum em empresas. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles, no final da história dos Beatles, eles gravaram um disco chamado Let It Be.
Os caras não se falavam, os caras não trocavam ideia. Era o John Lennon para um lado, o Paul McCartney para outro, o George Harrison, o Beatle mais legal, num canto e cada um fazendo a sua. E fizeram um disco maravilhoso, o disco de despedida deles, que fizeram aquele show no telhado, né? Um não olhava para o outro. Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones. Os caras não se falam, mas no palco, pá, né? Tem aquela camaradagem. O futebol é muito comum. O Bebeto e o Romário do Tetra. É Tetra, é Tetra. Os caras se odiavam fora de campo. Cada um tinha seu estilo, mas eles trabalhavam juntos. Isso não é o ideal. O ideal é você ter integração. Qual é a próxima necessidade? É a necessidade de reconhecimento. E a necessidade de reconhecimento é a necessidade de reconhecimento do seu trabalho, da sua atividade profissional. Por exemplo, por que o McDonald's tem funcionário do mês? Por que as empresas que trabalham com vendas têm prêmio para o melhor vendedor? Por que no Alfa, o AlphaCon já sorteou não, né? Já premiou profissionais que se destacavam, professores, o pessoal do marketing, com moto, com carro, com viagem, com telefone celular, porque você precisa de reconhecimento. Então, oficialmente, o que é o funcionário do mês? Oficialmente, como que o reconhecimento ele se dá? O reconhecimento ele se dá por promoção. Mas, Rezendão, no serviço público não tem promoção. Tudo bem, tem evolução funcional. Tem, por exemplo, no caso dos militares, condecorações. Isso tudo é reconhecimento do seu trabalho. E, por exemplo, reajuste salarial. O salário é segurança, mas o reajuste é reconhecimento. Essas são as necessidades. Mapinha mental maroto para você. E qual é a última hierarquia? A última hierarquia é a hierarquia da realização. Aonde você chegou em que você queria. E a partir daí você só se desenvolve pessoalmente. Por exemplo, eu conversava ontem com um aluno que ele me falava, eu vou prestar DPEM, mas a minha realização será quando eu for da ABIN. Eu falei, meu irmão, vai demorar, né? O concurso da ABIN é a cada 10 anos. E acabou de ter 2 anos atrás. Então a realização é quando você está onde você queria, fazendo aquilo que você gosta, da forma que você quer fazer. Então, hierarquia das necessidades. Necessidades básicas e avançadas. Para a gente fechar, para continuar posteriormente a falar de um teórico que questiona tudo isso. Tem um teórico que questiona tudo isso, mas eu vou falar dele depois. Então, para o Maslow, tudo isso é motivador. Tudo são elementos motivacionais. Não se esqueça disso. Pirâmide das necessidades humanas e hierarquia das necessidades dentro de gestão de pessoas, um tema que tem caído muito em prova. Espero que você tenha entendido. Posteriormente eu vou trabalhar teoria bifatorial.